Hai trovato qualcosa? Cosa hai trovato? Dammi col però Fala, meus bons! Belezinha? No vídeo de hoje eu quero ter uma conversa com vocês sobre a vida aqui. Se tá valendo a pena ou não. Você que acompanha meu canal já há um tempo tem visto que os últimos vídeos, tirando o de Veneza, tem sido só tristeza, né? Tem sido só reclamação. Lógico, eu tento sempre achar alguma coisa boa, mas eu tenho, refletido esses últimos dias se o esforço, se toda essa chateação vale a pena, não vale a pena, até quando vale a pena. Pois é, pessoal, esse lugar que vocês estão vendo aí, que eu gravei o vídeo e vocês vão ver ainda mais, porque não acabou ainda, se chama Belluno. Eu não vou mostrar para vocês só Belluno, é toda aquela região que fica um pouco depois de Veneza, ali para cima de Veneza um pouco. É uma região muito bonita, vale muito a pena ir conhecer, mas o vídeo de hoje ele tem essa proposta, mostrar um pouco do lugar que eu tô indo, mostrar para vocês esse lugar que é muito bonito, mas também ter uma conversa com vocês sobre isso de valer a pena ou não largar tudo no Brasil ou deixar a família, deixar amigos, uma carreira. no, c'era adesso la farfalla che si è seduta su mia ginocchia. Wow, che bello. Deixar aquilo que você está acostumado, a sua base, para poder mudar para um mundo completamente diverso. A minha ideia é mostrar para vocês essa beleza, a beleza que é estar aqui, mas ao mesmo tempo ter uma conversa séria com vocês sobre renúncias, sobre esse sentimento que eu estou tendo hoje de insistir e muitas vezes não conseguir ver um resultado, não conseguir, pelo menos não um resultado que eu gostaria, um resultado mais palpável, e deixar essa discussão aberta com vocês, Será que vale a pena? Será que não vale a pena? E se você já me segue há um tempo, se você não me segue, peço que você deixe um like, tem algumas coisas que eu tô pensando aqui sobre o canal, que eu tô querendo dar uma mudada aqui no canal também. Mas se você já me segue, você já percebeu, como eu comentei no começo do vídeo, que ultimamente eu tenho reclamado muito. E assim, não é essa sensação de reclamar de que tudo dá errado, não é que tudo dá errado. Tem muitas coisas boas acontecendo, tem coisas ruins também, mas assim, eu acho que tem muito a ver com a expectativa que a gente cria, nas idealizações. E às vezes a gente é pego num momento que já não está muito animado, já não está muito esperançoso, aí você recebe uma notícia ruim. Como eu comentei com vocês aqui, eu estava muito esperançoso com um concurso que eu participei. Eu participei de um concurso para ser pesquisador na Universidade aqui de Verona. Fui bem na prova. Os examinadores me elogiaram, falaram que a parte do exame eu passei, eu superei aquela parte, mas que
eu precisava acertar algumas coisinhas relacionadas ao meu diploma. E aí, por uma questão de burocracia daqui da Itália, da forma que a Itália interpretou, na verdade, o que o consulado falou, eu não consegui assumir a vaga, né? Era uma vaga muito boa, um salário muito bom, naquela época era quase 2.800 euros por mês, durante 16 meses. Isso me baqueou bastante, porque eu saí da prova, eu recebi esse feedback dos entrevistadores, né? Um feedback positivo, então eu saí da prova muito confiante, muito alegre, e depois eu tive uma notícia bem desagradável. Então esse excesso de coisas, elas vão derrubando a gente, vão deixando a gente muito, muito desanimado. Muito freda. È molto 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 fredda. Io sento male nelle gambe. Sento dolore nelle gambe, così fredda l'acqua. Ah, ma tu sei russa, è diverso. Acqua freddissima. Fredda, 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 fredda. Fresca. Eu não sei qual foi a última vez que eu senti, acho que eu só senti uma água tão fria assim em Alto Caparaó, Minas Gerais. Olha a cor que ficou meus pés. Vermelho. Cê tá doido? Assim, não é só notícia ruim, não é só, como eu falei, né? Não é só bagaceira. Eu tenho, assim, coisas boas que acontecem comigo aqui, tem muitas coisas positivas que acontecem, mas aquelas negativas sempre apertam mais, né? E às vezes acontece uma coisa boa e no meio tem um problema, e aí você esquece o lado bom e foca só no lado ruim. Eu não sei se você é assim também, mas esse é um problema que eu tenho, eu tô aqui, né, me abrindo para vocês, mas é uma coisa que acontece. Por exemplo, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre isso também. Eu participei de um estágio onde a minha equipe, não que eu era o chefe, mas que eu fazia parte, a gente teve que montar um projeto sustentável, e o nosso foco foi um projeto sustentável junto à tecnologia para recuperar um forte aqui da região do Vêneto. E aí a minha equipe ganhou. A gente foi na prefeitura, né, fez foto, teve certificado, tudo isso são coisas que não vão me deixar rico, não vão colocar dinheiro no meu bolso, mas é uma satisfação pessoal. Você acaba se sentindo bem por fazer parte de algo que vai contribuir com a comunidade. Então isso tem um lado positivo, isso conta muito. Mas ao mesmo tempo, eu esperava que esse estágio que eu fiz me ajudasse a concluir o meu mestrado. Só que o que acontece, não sei se vocês, né, caso vocês tenham chegado primeiro nesse vídeo, aqui o mestrado, você vê alguns cursos, não todos, você precisa ter uma quantidade mínima de horas de estágio para poder concluir o curso, senão você não conclui. Na minha área, que era do direito, são 150 horas que equivalem a 6 créditos. E esse estágio que eu fiz tinha essa duração, tinha duração de 110 horas, mas no edital, que eu participei de um concurso para poder fazer parte desse estágio, nesse concurso falava que seriam 6 créditos. E aí eu estava feliz, porque eu concluí, minha equipe venceu, tudo mais, eu já tinha, né, na minha cabeça eu teria tirado fora essa questão do estágio, e aí eu fui pedir para poder validar os créditos, e a secretaria da universidade demorou quase 2 meses para poder no final falar que não teria como. Então assim, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Eu agora estou correndo atrás para poder conseguir um novo estágio. Só que assim, acaba atrasando, acaba perdendo tempo, e aí fica aquela sensação de que eu fiz algo e
e não deu em nada, entendeu? É uma coisinha, é um nome a mais que eu vou colocar no meu currículo, e aí? Mas isso vai servir de alguma coisa, não vai? Então a questão que eu quero trazer muitas vezes é essa sensação, sabe? Essa sensação de sabe, nadar e morrer na praia. É de insistir. E eu me pergunto assim, insistir pra quê? Insistir no quê ou por quê? Esse dia eu estava lendo um livro e me deparei com... O autor, né, ele comentava sobre o mito de Sísifo. Não sei se vocês já ouviram falar. É um mito de uma pessoa, né, de um rei, que foi punido pelos deuses para poder ficar empurrando uma pedra numa montanha. E aí quando ele chegava no alto da montanha, com essa pedra, a pedra, né, os deuses faziam a pedra rolar para baixo e ele tinha que continuar subindo. Lógico, eu não acho nada a ver assim, né? Tô sendo punido pelos deuses. Não tem nada a ver isso. É a questão desse continuar insistindo em algo, sabe? Continuar nadando. Será que vale a pena? Era isso que eu tava assim me refletindo. Será que tudo isso tem um porquê, tem um pra quê? E assim, eu sou uma pessoa muito religiosa, assim, eu não tenho esse fanatismo religioso, mas eu acredito muito em Deus, acredito muito que as coisas, elas têm um propósito na vida, elas têm um porquê. Que nada acontece por acaso, que sempre tem alguma coisa que Deus e que a vida está querendo te ensinar, ou que vai servir para alguma coisa no futuro. E eu me agarro nisso. Eu me agarro nessa ideia de que tudo isso talvez seja uma experiência, talvez seja algo que lá na frente vai fazer algum sentido, que lá na frente vai me ajudar de alguma forma. A minha esperança está nisso, porque essa sensação do mito de Sísifo, né, de eu continuar tentando empurrar essa pedra para cima, para depois acontecer alguma coisa e eu ver essa pedra rolando lá para baixo. E será que ela está realmente rolando lá para baixo? Ou será que é só uma pedra pequena que eu tenho que passar por cima para poder chegar em algum lugar? E que lugar é esse que eu quero chegar também, entendeu? Porque assim, hoje eu começo a ver um pouco o que eu quero, assim, um vislumbre do que eu posso conseguir, o que eu posso alcançar com toda essa trajetória. E eu acho que isso é importante, eu acho que começa a valer a pena na construção de quem eu sou, entendeu? Na construção da minha pessoa. E hoje eu me agarro nisso, eu tento ver que todos esses altos e baixos, de alguma forma, está contribuindo para algo. E assim, se você chegou aqui com a intenção de encontrar uma resposta que vai definir o seu norte, vai definir qual é o caminho que você vai trilhar, infelizmente não tem como eu te dar essa resposta, até porque eu sou uma pessoa que ainda está procurando a resposta para essa pergunta, se vale a pena ou não. Então assim, esse vídeo, né, a ideia não é definir a sua vida ou definir aquilo que você tem que fazer ou não fazer,
mas mostrar o meu percurso, mostrar aquilo que eu venho refletindo, aquilo que eu venho passando aqui, porque talvez são coisas que você vai conseguir colocar dentro da balança também, né? Dentro da sua pasta de documentos aí, e que vão te fortalecer, vão conseguir fazer você tomar uma decisão mais certa, porque, acredita em mim, é uma decisão muito, muito importante. E talvez você vai estar vendo esse vídeo, né? E aí vai estar vendo as belas imagens, um lugar maravilhoso, e vai estar dizendo, ah, mas você está sofrendo, você está cabisbaixo e o lugar é maravilhoso. Você acha que isso é bom? E sim, isso é realmente bom. Eu teria que ser hipócrita e não assumir esse fato. Vale muito a pena? Neste ponto, nesses quesitos, sim, vale muito a pena. E isso realmente é um ponto muito positivo. Eu não vou mentir para vocês, falar que porque é só tristeza. Não, o lugar é muito bonito, aqui é muito bonito. Tem muitos pontos positivos, tá? Esse vídeo, ele não veio com a intenção de só falar de problema, de falar, tudo é mal, tudo é triste. Não é isso. Existe muita coisa boa aqui, existe muita coisa positiva. Você tem a questão da segurança, que é muito bom, você tem a questão da educação. Os italianos reclamam da educação daqui, mas eu acho a educação excelente. A saúde não é tão boa, tem quem goste. Eu acho que a saúde do Brasil está melhor do que a saúde daqui. Mas a questão da segurança não tem nem comparação. Aqui, cada lugar que você vai, você tropeça em um monumento, você tropeça em um negócio muito bacana. Cuidado nos tropejos, né? Porque vocês podem pagar uma multa. Mas não é que tudo ruim. É um momento de reflexão, é um vídeo para poder ajudar você a pensar na sua estratégia, pensar naquilo que você tem no Brasil e aquilo que você pode conquistar aqui, aquilo que você pode ou aquilo que você quer conquistar aqui. Eu vim para cá com uma ideia de fazer um mestrado e voltar para o Brasil. Quem está me seguindo desde 2019 sabe que eu comecei fazendo um mestrado errado. Isso aqui é papo para outro vídeo, na verdade é papo para vídeo que eu já falei, então não vou repetir para esse vídeo não ficar muito longo. Eu vim com uma ideia de ficar 1, 2 anos e voltar. E eu não tenho mais essa intenção hoje de voltar. As coisas elas vieram mudando com o tempo, elas vieram mudando com aquilo que veio acontecendo. Então muito provavelmente isso vai acontecer com você também. Mas quanto mais você colocar isso na sua cabeça, que as coisas que você vai encontrar aqui não é preto no branco, não é não são mil maravilhas, tudo você vai ficar viajando o tempo todo. Não coloque isso. Se essa é a intenção de mudar para cá, para a Europa ou para a Itália, poder ficar viajando e vislumbrando essas belezas que vocês viram aí, se você for muito rico, beleza, você consegue. Mas se você for viver o dia a dia, não coloque isso na balança, tá? Quer dizer, coloque na balança, mas sabe que não vai ser assim. Pois bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se valeu a pena, aquele like para dar aquela força. Abraço.